pessoal, então agora nós vamos fazer a comparação aqui de uma fonte 24 volts e uma fonte 48, que é a linha Pro da usina, ambas 72 watts. A gente vai estudar aqui um pouco internamente, né, o que se difere justamente, o que assusta muito é a questão do dimensional. Aqui é uma fonte que promete também entregar aí 100% da capacidade, e a nossa da usina também entrega 100%, né? E você fala, poxa, por que esse diferencial, né, essa dimensão tão maior e essa da usina é tão compacta? Então agora nós vamos fazer um estudo. Logo de cara, o que já é possível observar? A bitola de saída do fio, positiva e negativa. Aqui no 48 volts a gente tem uma corrente mais baixa, logo o fio poderia ser um pouco mais fino, mas aqui a gente vê o contrário. Aqui na tensão mais baixa a gente vê um fio mais fino, ou seja, o próprio fio de saída da fonte ele vai acabar já gerando uma perda aí por conta da resistência, né? Um fio é muito fino, porque aqui a corrente a gente tem basicamente o dobro de corrente. Então esse já é um ponto de atenção aí, a bitola de saída. Essa bitola mais grossa já vai garantir a condução melhor, certo? Eu vou fazer uma desmontagem pra gente dar uma olhada por dentro, né? Fazer aquela curiosidade. Eu tirei uma tampinha, tirei outra tampinha. Ó, eu já fiz uma desmontagem. Aqui a gente consegue ver algumas partes. Vou desmontar a da usina. A da usina é um modelo tradicional, né? Ela foi desenvolvida pela usina, porém a gente encaixa dentro do tubo, tá? O que é legal muito estudar nesse tipo de fonte? Inicialmente o banco capacitivo, então essas fontes com baixo fator de potência, elas têm um banco capacitivo aqui na parte do primário, que é justamente para poder tirar o ripple, né, da senoidal, da onda da tensão de rede, né, do AC, e justamente você ter uma curva mais suave para trabalhar estabilizado na parte de oscilação nos transformadores. Então esse banco capacitivo aqui, tendo uma boa fidelidade, por conta da frequência, aí você tem um cálculo de área, você tem uma boa estabilidade para o oscilador conseguir aqui oscilar, né, esse transformador de alta frequência, e ter uma saída chaveada aqui, onde eu vou suavizar novamente com um capacitor na saída, para você ter uma tensão estável na saída. E por uma regra um pouco simples que nós normalmente costumamos utilizar, é basicamente 1 microfarad aqui no banco capacitivo para cada watt de potência da fonte. Acaba ficando bem próximo aí, 0,9 e 1, e a gente já bate o olho aí para tentar interpretar isso. Então essa fonte aqui, nós podemos analisar 3 capacitores, né, de 400 volts de 22 microfarads cada um. Se nós somarmos o 3, então temos 66 microfarads para uma fonte de 72. Isso já é bem aproximado, já é muito bom. Então o banco capacitivo aqui cumpre o papel. Na da usina, nós temos 2 de 33 microfarad, que na soma também dá 66. Só que aqui a gente usa 2 com um diâmetro um pouco maior, uma caneca maior, e vai ter a mesma função. Então, só que olha o que acontece, já a redução de espaço, de dimensional. Legal? A segunda estágio aqui que a gente trabalha na parte de oscilação, então a gente tem normalmente um componente que vai fazer o controle da frequência aqui, né? E um transistor justamente que vai fazer a oscilação para os transformadores. Aqui a usina ela utiliza um transistor com baixa resistência interna, ou seja, a dissipação térmica dele, a energia que ele vai dissipar em forma de calor é mais baixa, então eu não preciso de um dissipador de alumínio aqui, uma massa adicional de alumínio, justamente para poder dissipar esse calor. Na própria placa, né, eu faço um trabalho aqui com estanho e eu vou conseguir ter uma dissipação térmica já o suficiente por conta do tipo de componente. Os componentes mais tradicionais com resistências internas mais altas, eu já preciso ter uma chapa aqui para me dissipar, porque eles são menos eficientes eletricamente, né, então tem que dissipar mais calor. Então a gente já pega outra diferença aqui que também vai encurtando o espaço. Bacana? E agora a gente chega na parte dos transformadores de alta frequência, certo? Aqui nós utilizamos 2 transformadores maiores, com dimensional um pouco maior. A fiação cobre nu lá que é utilizado, invernizado na verdade, não é nu, né, que é utilizado. Como a tensão aqui é 24 e a corrente é mais alta, então precisa de uma secção de cobre também mais espessa, para conduzir um cobre
para conduzir uma corrente mais alta, certo? Então o que a gente gera também com isso? Como a tensão é mais baixa e a relação de Spira também é diferente, o que eu preciso de transformadores maior. Como aqui eu tenho 48 volts, também utiliza-se 2 transformadores, é que a gente tem uma fitinha aqui que cobre, né? Olha lá que legal. Então se utiliza 2 transformadores já com aqueles núcleos conhecidos, que são menores, porém o cobre aqui no rolamento do secundário ele é mais fino, né, porque a corrente é mais baixa, e justamente o número de Spira por questão de relação, né, da tensão também é menor, então eu consigo compactar mais, eu acabo ficando com 2 transformadorzinhos menor, porque essa fonte é 48 volts, tá? E na etapa de saída novamente aqui, a gente tem a primeira parte que é a retificação, certo? O 48 volts também ele ganha uma questão de eficiência, justamente na retificação, como a corrente é mais baixa novamente, você precisa aí de diodos que não vão dissipar tanta energia, né, na forma de calor. Então aqui você tem um diodo com encapsulamento TO220 que também vai dissipado na massa de alumínio, então ele ocupa uma área aqui maior. E aqui a gente tem diodos SMD, né, se não me engano encapsulamento SMA, 3 deles trabalhando aqui em paralelo. E você não precisa de uma massa de alumínio para dissipar o calor, porque a corrente é mais baixa e o diodo é mais eficiente. Então já se ganha espaço, né, novamente aí para você não precisar ter uma fonte tão comprida. E na parte de saída a gente tem os capacitores aqui de estabilização final, que vai tirar aí a frequência que foi induzida aqui no transformador. Temos 470 micro por 50, legal, para a saída de 48 volts como estabilizado. E aqui temos 2 de 470 micro, por quê? Porque como a tensão é mais baixa e a corrente é mais alta, eu preciso de 2 capacitores para manter o nível de corrente mais estável. Legal? Então você vê que o 48 volts nas fontes também vai gerando uma série de benefícios, principalmente na questão do dimensional. Então vou encapar isso aqui nossa de novo. As duas fontes basicamente ela vai ter o mesmo comportamento no funcionamento, questão de qualidade, porém uma muito mais encurtada que a outra, com essa análise que eu fiz aí de passo a passo. Bacana, não é mesmo? Pessoal, então aqui mais um detalhe adicional, a gente obteve outra fonte aqui, uma faixa de potência bem similar, 60 watts, tá? E a gente vai fazer uma análise dessa fonte que é de 12 volts. Então a 12 volts é a tecnologia mais antiga que a gente tem, né, no nível de tensão. Vamos dar uma comparada aqui com a de 72 da usina. Olha o diferencial até de tamanho, essa é 60, essa é 72 e a linha Pro da usina já é muito menor. Vamos fazer uma avaliação aqui por dentro do que foi comentado, né? Então essa de 12 volts que a gente pode já analisar inicialmente, a retificação aqui é feita por diodo SMD, então de 2 amperes, tá? Uma retificação um pouco mais fraca, não é tão robusta. E na estágio inicial a gente só tem um capacitor de 33 microfarad. Lembra que eu comentei aqui nessas duas, elas respeitam mais ou menos aquela regra de 1 para 1, né? 1 microfarad para cada 1 watt de potência de fonte. Mais ou menos, né? Acaba dando de 0,9, aqui a gente tinha 66 nas duas. Porém essa é de 60 watts e a gente só tem 33. Ou seja, esse primeiro estágio de armazenamento de energia, ele não é feito de uma forma tão eficiente. Então quando eu entrar aqui no estágio de oscilação, eu já vou oscilar com um pouco de valley, que a gente fala, né? O termo utilizado nessa topologia é valley switch, ou seja, não estabilizo toda a tensão e vou chavear essa tensão mesmo não estabilizada para os transformadores. Isso acaba tendo uma vantagem só na redução de custo no projeto aqui, né? Porque você utiliza um capacitor só e vai utilizar um capacitor maior aqui no final que eu já vou explicar. Ou seja, você não faz uma boa armazenagem de energia aqui no primário. Temos aqui também um transistor de chaveamento que precisa de uma massa de alumínio aqui para dissipar o calor, tá? Uma etapa de oscilação que não tem um controlador ativo, tá? Essa daqui pelo jeito, tem um controlador ativo aqui embaixo, um feedback óptico que é tradicional, a nossa também tem um feedback óptico aqui, tá? Aqui para deixar a tensão estabilizada na saída. Temos os 2 transformadores,
legal, aqui a gente está na relação certa. O 12 volts, como a corrente é alta, novamente eu preciso de um diodo de saída aí dissipado, tá? Então eu tenho um encapsulamento grande no diodo de saída e uma massa de alumínio para poder dissipar, ou seja, desperdiça muita energia em forma de calor, esses tipos de componente, tá? E aqui na saída eu tenho um capacitor, né, de uma capacitância mais alta, né, 3.300 microfarads. Então qual que é a ideia dessa topologia? Eu não armazeno muita energia aqui no primário, vou fazer um chaveamento da forma que der, com buracos na onda, certo? E aqui no secundário eu tento estabilizar o máximo possível para manter a qualidade na saída. Funciona? Funciona, mas aí tem os seus detalhes. Por exemplo, em questão de instabilidade, nessas duas topologias tradicionais, como eu tenho uma boa armazenagem de energia no primário, caso a rede dê uma falhada ou tenha uma queda de tensão muito rápida, na casa de milissegundos, o armazenamento vai conseguir manter estável a saída. Então essa fonte ela não vai oscilar. Aqui, como eu não tenho um bom armazenamento, eu estou contando lá com a parte de saída, qualquer falha de tensão já vai me faltar tensão aqui no oscilador. Então ele vai parar de trabalhar e esse capacitor aqui, ele não vai, com a corrente muito alta, ele não vai conseguir segurar muito tempo. Então provavelmente em instabilidade de rede, essa fonte ela vai ter oscilação na saída, tá? Então esse projeto ele acaba ficando um pouco mais em conta por conta de topologia, questão de custo de componente, mas na primeira falha ele já vai gerar um problema aqui, vai causar uma falha na saída, um estilo de flicker, um estilo de oscilação. Bacana?